A graça e a paz. Um dos motivos pelo qual Cristo veio à Terra, na plenitude dos tempos, foi para nos dar uma nova oportunidade. E a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Você é nova criatura em Cristo. Você é nova criatura. Você pode declarar isso. Você pode ajudar a dizer: eu sou nova criatura. Aleluia. Nós te louvamos a Deus pela oportunidade que nos deste. A minha vida é tua vida, tudo sou totalmente do Senhor. Meu presente, meu futuro te entreguei, meu passado aluguei, mas esquecimento do Senhor. Nova criatura sou, nova criatura. Eu não sou tudo que você precisa, ainda não sou tudo aquilo que queria ser. Mas uma coisa eu sou, não abro mão, nova criatura sou, nova criatura. Eu sou nova criatura sou. Eu sou nova criatura sou. É tua vida, tudo que sou, totalmente do Senhor. Meu presente, meu futuro te entreguei, meu passado apoiei, mas esquecimento do Senhor. Nova criatura sou, nova criatura. Eu não sou tudo que você precisa, eu não sou tudo que eu queria ser. Mas uma coisa eu sou, não abro mão, nova criatura sou. Eu sou nova criatura sou. Eu sou nova criatura sou. Está em Cristo, está em Cristo, pra ver se ele que está em Cristo já morreu por todo mundo. Ele que está em Cristo, pra ver se eu sou nova criatura sou. Eu sou nova criatura sou. Você é nova criatura. Você é nova criatura. E aquele que está em Cristo vive em novidade. Nós te adoramos a Deus por isso, pela oportunidade que nos deu de viver uma nova vida do Senhor. Amém. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te que Tu és o nosso Deus, ó Pai. Tu és o nosso Deus. Nós te louvamos, nós te adoramos nesse momento. Declaramos o nosso amor a Ti através de canções.
totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim, para adorar-te, para prostrar-me e para dizer-te: és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Tu és maravilhoso, Senhor. Nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Somente o Senhor que tem um ousado amor de Deus nos constrange. Esse amor que é incomparável, esse amor que não podemos mensurar, é o amor de Deus. Porque a palavra nos diz que Deus é amor, Ele é amor. No máximo que o ser humano pode fazer é amar, mas Deus é amor. A essência de Deus é o amor. Aleluia. Oh,
comemoramos a Páscoa, mas eu quero ler um texto para você entender o sentido da Páscoa, o sentido de tudo aquilo que Jesus fez por mim e por você. Isaías 53 diz assim, alguns versículos. Quem criou na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço forte do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante Ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhando, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e que, como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso algum. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, Ele não abriu a boca. É até o versículo 7 do capítulo 53 de Isaías. Isaías viveu mais ou menos 700 anos antes de Cristo. E Deus mostra para ele o Messias que viria depois. Cristo veio na plenitude dos tempos. Viveu, sofreu por mim e por você. E tudo isso por amor. A Páscoa, ela iniciara a sua comemoração ainda quando o povo de Deus estava no Egito. Moisés, naquele tempo, começa a se fazer a Páscoa, usava-se o cordeiro, ervas amargas, o vinho, o pão. Mas agora Jesus veio nesse tempo. Quando Ele veio à terra, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que me dá vida e te dá vida. O sentido da Páscoa é esse. O Cordeiro de Deus veio ao mundo e morreu por mim e por você, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama. Vamos dizer isso nesse momento, em forma de oração, que Ele nos ama. Aleluia, aleluia.
único intuito é para nos dar uma nova oportunidade. Você que me assiste, que nos assiste, que nos ouve, Jesus te dá uma nova oportunidade. Ele é o Cordeiro de Deus. É o momento de Páscoa. Mas o verdadeiro sentido da Páscoa não é ovos, não é chocolate, não é comida. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus. Na plenitude dos tempos, diz a palavra do Senhor, Ele veio, foi enviado pelo Pai para morrer por mim e por você. Estávamos desgarrados, longe de Deus. Jesus veio nos dar a oportunidade de voltar ao Pai. É por isso que ele diz no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o caminho. Ele é o Cordeiro de Deus. Você pode comer chocolate, sim, mas você só pode ter a salvação através do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele sofreu por mim e por você. Mas a boa notícia é que ele sim, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou e te ama muito. Te ama muito. Se tem alguém próximo de você aí, diga para essa pessoa: Jesus ama muito você. Ele te ama. Ele ama você. Que esse mesmo Deus que enviou Jesus Cristo para morrer por mim e por você na cruz do Calvário, em nome do Senhor Jesus, Ele te abençoe, te guarde, abençoe tua casa, tua família, para a glória dEle. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos os amados irmãos que vão estar conosco celebrando este domingo, domingo abençoado, domingo de Páscoa, onde nós podemos entender o real significado da morte de Jesus Cristo, porque a Páscoa ela tem como propósito demonstrar o amor de Deus pelo homem. E hoje eu quero falar, diante deste momento tão oportuno, que é a Páscoa, mas eu não quero só trazer uma informação sobre a Páscoa, mas eu quero falar o motivo porque alguém, de uma forma muito especial, chamado Jesus Cristo, desceu do céu, habitou nesta terra e morreu por mim e por você. Eu quero falar a respeito desta cruz que Jesus Cristo carregou por mim e por você.
E olhando para Jesus, nós podemos identificar que Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu quero falar sobre este homem tão maravilhoso, que por causa daquilo que ele fez, hoje nós somos livres, porque o significado da Páscoa é liberdade. E eu quero trazer isso diante de um texto de Efésios, capítulo 2. E eu quero que você me acompanhe, eu quero que você anote o que eu vou estar compartilhando nesta oportunidade. Efésios, capítulo 2, versículo 8 diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, aos quais Deus preparou, para que andássemos nele. Amém? Aonde você está, feche os teus olhos. Peça para o Espírito de Deus falar com você através desta palavra. Peça que o Senhor venha trazer luz a respeito desse tempo de Páscoa que nós estamos vivendo. Feche os teus olhos. Espírito de Deus, queremos te pedir que o Senhor fale conosco. Que o Senhor traga, ó Pai, aos nossos corações, Senhor, nesta oportunidade, Senhor, luz através da Tua palavra. Que a Tua palavra, Senhor, ela cumpra o propósito em nós. Cumpra, ó Deus querido, o propósito na nossa casa, na nossa família. Espírito de Deus, que o Senhor nos ajude, que o Senhor fale conosco. É o que nós desejamos, em nome de Jesus. A vitória que veio da cruz. Este é o tema da palavra que eu quero falar hoje. Esta vitória que vem da cruz, ela não é uma vitória simples, mas é uma vitória diante de um grande sacrifício. Jesus Cristo, Ele veio em carne, habitou entre nós, Ele viveu nesta terra, Ele foi submisso aos seus pais, Ele foi submisso às leis, cumpriu tudo aquilo que estava proposto. E Ele tinha no seu coração um desejo de cumprir aquilo que Deus tinha ministrado lá no céu. Uma salvação que não dependia das pessoas, mas dependia do Deus que tinha feito as pessoas. E isso nós podemos pensar por um momento. Uma das coisas mais extraordinárias do Evangelho é poder entender que Cristo é a nossa Páscoa. O mais profundo dos homens, o mais simples das pessoas, em algum momento na sua caminhada, eles vão pensar na vida depois que morrer. E a vida depois que morrer só tem um caminho chamado Jesus Cristo. E esse amado Jesus, que morreu na cruz, Ele nos deu o livre acesso, portanto nele habita corporalmente toda a plenitude divina, também nele está o aperfeiçoado, Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Colossenses capítulo 2, versículo 9. Mas é importante pensar, qual o significado da cruz hoje? Qual é a importância de se compartilhar um momento não só de uma festa, pois não é um momento só de entregar um doce para uma criança ou para um adulto, porque hoje as crianças e os adultos estão no mesmo patamar. Quando você distrata uma criança ou distrata um adulto, eles ficam chateados da mesma forma. Às vezes o não que você fala para um adulto e um não que você fala para uma criança, eles têm o mesmo peso. Mas eu não quero aqui trazer esta parte do comércio,
essa parte que fala sobre as compras, porque a Páscoa não é compra, a Páscoa significa libertação, a Páscoa significa um poder sobrenatural, a liberdade de viver aquilo que Deus deseja. Nós podemos declarar que Deus é santo. O cristianismo começa com um Deus santo e poderoso. Nós podemos identificar quem verdadeiramente nós somos quando nós entendemos quem nós cremos. E a minha pergunta para você nessa oportunidade é: em quem você está acreditando? Qual é a palavra que você está professando? Você está ouvindo as palavras que o mundo está dizendo, ou você ouve a palavra que Deus diz através da Bíblia? Porque este é o caminho, esta é a verdade e esta é a segurança. Isso é importante para que nós possamos partir de um ponto. E eu quero que você entenda que o ponto de partida que você e eu, que nós precisamos entender é que nós partimos do ponto da obra consumada. A obra em que Jesus, ele fez ela por completo. Jesus, ele não passou por aqui simplesmente e fez algo parcial. O que Jesus fez foi completo. A obra foi completa. A ordem bíblica é partir daquilo que Jesus fez. Agora, nós temos um hábito de querermos, de achar que nós merecemos, que nós somos melhores. O texto que eu li de Efésios capítulo 2, versículo 8 diz que: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Quantas pessoas querem merecer algo de Deus, mas não conseguem compreender este Deus poderoso? Nós precisamos entender que o poder de Deus foi manifestado através de Jesus na cruz. Os sinais, os milagres, as multiplicações, o andar sobre as águas, o aquietar o mar, falar para o vento se acalmar. Isto é muito mais. Viver a verdade de Cristo é muito mais do que isso, porque é pela fé. O ponto que nós precisamos partir é: em quem nós confiamos? Se confiamos em Jesus, nós precisamos partir do ponto da obra que Cristo fez. A obra que Jesus na cruz, ele declarou em alto e bom som: está consumado. A obra que era para ser feito através de um sacrifício de um animal qualquer, Jesus, ele mesmo se entrega na cruz. Ele mesmo é o sacrifício. Agora, qual é o significado desse sacrifício? Qual é o significado? É a libertação do homem. Porque quando Jesus, na sexta-feira, ele ali sendo crucificado, ele diz: está consumado. Ele estava fazendo uma declaração importante, que hoje nós, mais de 2000 anos depois, nós estamos celebrando a Páscoa, não por causa de presentes, não por causa de doce, mas estamos celebrando a Páscoa porque a Páscoa nos libertou, Jesus Cristo nos libertou. Esta é a verdade, este é o ponto que nós devemos partir. A caminhada cristã precisa viver debaixo desse propósito. A verdade é essa: não importa quão difícil seja o momento em que estamos vivendo, não importa se vai ter dinheiro ou se não vai ter dinheiro, o que importa é acreditar no Deus da Bíblia, nesse Deus Todo-Poderoso que nos deu livre acesso através do Pai, através de Jesus Cristo. Nele nós somos aperfeiçoados, nele nós somos completos.
Nele nós podemos confiar. Nele nós entendemos que podemos ter acesso ao trono da graça. O nosso ponto de partida é a obra consumada na cruz. Jesus Cristo. Na cruz, Ele nos deu o livre acesso. Qual livre acesso? Ao trono de Deus. Porque hoje, esse Jesus, que morreu na sexta-feira, mas no domingo ressuscitou, Ele nos deu livre acesso ao Pai, e hoje Ele está lá intercedendo por mim e por você. Esta é a diferença. Quando Cristo disse está consumado, Ele deu início à nossa caminhada pela fé. Observe que Paulo escreve aqui, porque pela graça sois salvos por meio da fé. A fé em Jesus, acreditar que aquilo que Jesus fez foi suficiente. Aquilo que Cristo fez não precisa de complemento, não precisa que um homem possa ir e querer fazer alguma coisa a mais. Não há o porquê ficar pensando sobre isso. É confiar que Cristo nos libertou de uma forma intensa e verdadeira. E porque Ele consumou a obra, nós podemos declarar que nós temos a vitória sobre a morte. Porque a morte, para aquele que tem Cristo como Senhor e Salvador, ela é um estágio, ela é um ponto para irmos para a eternidade, para caminharmos com Cristo. Porque a morte de Cristo nos deu livre acesso. E nós hoje estamos aqui nessa terra aguardando a volta desse que um dia voltará. O Filho é a verdade do Pai. Eu quero que você entenda isso. Jesus Cristo é a verdade do Pai manifestada em carne. Jesus Cristo veio para cumprir aquilo que o Pai tinha determinado. O nosso clamor é: Abba, Pai, o Pai que ama o Filho. E hoje, se nós temos Jesus, nós somos herdeiros com Jesus. Herdeiro do quê? De todas as promessas do Pai. Se Deus, enviando Jesus para a terra, foi uma prova de amor. Se Jesus morreu na cruz, é uma prova de amor, então significa que esse Deus Todo-Poderoso é o Abba, é o Pai que nós precisamos. É o Pai que ama o Filho. Agora, o que nós devemos fazer? Em nós somos pecadores, temos as nossas limitações, temos grandes desafios. Às vezes pecamos, às vezes erramos, e o diabo, fazendo o papel que é dele, acusa. Mas é importante nós partirmos do princípio que Deus entregou seu Filho para nos libertar das garras de Satanás. Somos filhos, somos amados. Milagres nós desfrutaremos. Em meio a uma crise mundial, nós podemos dizer que eu estou certo de que o meu Redentor vive, como diz Jó. Eu estou certo, não porque eu tenho a capacidade, mas eu estou certo porque a palavra de Deus diz que eu posso confiar nele. Ele é a minha libertação, Ele é a minha salvação. Milagres vão acontecer, o Espírito Santo está manifestando nesse tempo, na vida de pessoas. Quando eu e você começamos a desfrutar de Cristo, quando eu e você começamos a desfrutar desse amor, palavras poderosas começam a ser liberadas sobre a nossa vida.
Nós precisamos orar. Nós precisamos declarar a palavra. Nós não podemos simplesmente nos acomodar com a situação. Nós precisamos dobrar os nossos joelhos e declarar dizendo: o Senhor é a minha libertação, o Senhor é a minha salvação, o Senhor é a minha cura. Nós precisamos nos apropriar da palavra. E quando isso começa a ser em nós, nós começamos a estar na posição que Cristo deixou para nós. A verdadeira mensagem do Evangelho no tempo da Páscoa é o Evangelho de Jesus, o libertador. A verdadeira mensagem do Evangelho é algo sobrenatural, não é algo natural. O Evangelho sobrenatural, ele muda aquilo que é natural na vida do homem. É dizer algo muito mais profundo, é entender que o justo vive pela fé. Uma criança, ela nasce perfeita, mas ainda precisa crescer, há um processo. A criança, ela nasce perfeita com o seu corpo, só que ela precisa de um tempo para entender que ela vai andar, que ela vai conseguir comer. E enquanto isso não acontece, alguém precisa acompanhar ela. Há um crescimento, há um processo que Deus está convidando a igreja para acompanhar com Ele. Por isso que a vitória que vem da cruz, ela é muito mais intensa. As últimas palavras de Cristo na cruz foram: está consumado. Aqui tudo começa quando a obra de Cristo termina, a nossa começa. Nós começamos a nossa vida cristã quando Cristo diz: está consumado, porque Ele está dizendo: a libertação chegou, a verdade chegou, a santidade chegou, o tempo chegou, a oportunidade chegou e o milagre também chegou. Que você possa, aonde você estiver, acreditar que este milagre está chegando, que este milagre em Cristo, ele chegou até nós, que não é só um homem pregado numa cruz, mas é o Cristo ressurreto e está sentado à destra de Deus Pai e intercede por nós, intercede por mim, intercede por você. Ele busca homens e mulheres que desejam viver a santidade que Ele deixou. Isso nos leva a entender que a vitória da cruz nos traz paz. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. João capítulo 20, versículo 19. Esta é uma palavra que a cruz nos dá. Essa cruz verdadeira nos dá esse livre acesso. A cruz nos dá paz. Porque para nós ela seria a maldição. Para Jesus foi a maldição de todos os pecados. Mas para nós, porque Jesus passou pela cruz, ela hoje nos traz paz. A primeira verdade de termos uma paz é que depois que Jesus ressuscitou, Ele veio no meio dos discípulos e declarou dizendo: paz sejam convosco. Eu preciso declarar essa palavra para você na sua casa, que a paz seja com você. Que a paz deste Cristo ressurreto, que nos libertou, que foi a nossa Páscoa, é isto que é importante para nós. Este que nos libertou, que foi a nossa Páscoa, está dizendo para mim e para você: fica em paz, que venha a paz na sua casa. Esta é a verdade. Só podemos encontrar paz se encontrarmos Jesus. E em nenhum outro há salvação, só em Jesus. Porque foi Ele que na cruz morreu pelos meus pecados, pelos seus pecados. Nós só temos paz porque Ele levou a maldição sobre Ele.
Jesus Cristo na cruz, ele estava recebendo todo o peso do pecado. A cada passo ele carregando a cruz, ele estava dizendo: olha, eu amo eles, eu tenho a verdade, eu sou a verdade, eu vou levar a paz para cada um deles. Nós podemos encontrar a paz em Cristo, mas muitos querem encontrar a paz no dinheiro e não vai encontrar. Querem encontrar a paz nos prazeres e não vai encontrar. Em nenhum outro há paz, somente em Jesus Cristo. Outros querem caminhar do jeito que imaginam. Não quero prestar conta para ninguém, eu não quero saber da vida de ninguém, tudo bem. Mas Jesus quer saber como está a sua vida. Jesus quer saber se Ele pode realmente te dar a paz que você precisa. Eu pergunto, você quer essa paz? Você quer ter essa paz na sua casa? Acredite no sinal que Cristo tem deixado para nós. Acredite que a morte dele na cruz foi a nossa Páscoa, o que nós precisamos. Nós precisamos sim, em tempos de crise. Nós temos irmãos, amados, pessoas que nós amamos, que hoje estão isolados. Mas o que nós podemos fazer? Nós podemos amá-los. Nós podemos declarar palavra de paz. Em segundo lugar, a segunda verdade aqui junto da obra consumada. Há uma palavra que diz assim, João capítulo 21, versículo 1 em diante, eu vou resumir, ele diz que nós precisamos entender o propósito da nossa existência. Jesus, ele vem e fala para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas verdadeiramente? Pedro, apacenta os meus cordeiros. Pedro, você realmente me ama? Então, vai aonde eu estou mandando. Sabe, nesse tempo de tanta crise, nesse tempo onde que as pessoas estão sem paz, sem caminho, nós precisamos expressar amor um para com os outros. E o lugar que nós podemos fazer isso é nas nossas casas. É na minha casa, é na sua casa. Quando nós entendemos isso, nós descobrimos o quanto somos amados por causa do grande preço do Calvário. Cristo, na cruz, ele pagou um preço muito alto, para que eu e você pudéssemos hoje ter o livre acesso. Os buracos que foram colocados, cravando ele naquela cruz, que era o meu e o seu caminho, era o meu e o seu destino. Mas ele vem e recebe esta poderosa carga, todo o peso, mas ele suportou, e nós podemos entender que isso nos leva a compreender a última parte que eu quero falar. Que quando nós entendemos que foi pela graça que nós somos salvos, nós vivemos uma obra transformadora. Nós não fazemos nada para a glória nossa, mas e sim para a glória de Deus. E a glória de Deus foi manifestada através de Cristo. A glória de Deus, ela foi manifestada quando Cristo na cruz brada em alta voz, dizendo: está consumado. Ele não estava só dizendo: olha, é mais ou menos feito. Não, ele está dizendo: olha, está pronto. Agora é a etapa de seguir a Jesus. Respondeu-lhe Jesus em João 21. Eu quero que ele permaneça até que eu venha. Que importa, quanto a ti, segue-me. Há uma transformação nesse tempo. E é preciso transformar esse ambiente. Transformar o ambiente de consumismo no verdadeiro significado da Páscoa. Seguir a Jesus. Seguir com Ele. Caminhar com Ele. Verdadeiramente, a vida de Cristo começa com a obra consumada.
A vida de Cristo, ela é completa. E nós podemos confiar nele. Há uma vida justa, há uma caminhada certeira e há um caminho certo. Justificado agora pela fé, temos paz com Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1. Tudo começa aqui, quando nós temos a paz, quando nós entendemos o caminho e quando nós amamos uns aos outros, nós conseguimos seguir a Jesus. Que nesse tempo de oportunidades de manifestar a Páscoa verdadeira, que é a libertação, nós possamos seguir a Jesus, que nós possamos seguir a Cristo de todo o nosso coração. Eu gostaria que você, nesse momento, fechasse os teus olhos, para que a gente possa estar orando ao Senhor, declarando a palavra de Deus. Aí onde você está, feche os teus olhos, curva a sua cabeça. O significado da cruz é o que nos libertou. Então, eu não quero simplesmente que você pense numa Páscoa como um elemento. Eu quero que você pense na Páscoa como a Páscoa que te libertou, que te deu paz, que demonstrou o verdadeiro amor, que tem uma palavra para nós, dizendo, pode seguir, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Feche teus olhos aí onde você está e vamos orar ao Senhor. Espírito de Deus, nós declaramos ao Senhor esta tua palavra. Cremos que ela é vida. E é na vida de Deus que nós declaramos que somos filhos. E além de filhos, nós somos amados do Pai. Porque o Pai entregou na cruz o único Filho unigênito que veio do céu, para nos dar o livre acesso, para nos dar o caminho certo, para demonstrar a verdadeira Páscoa, que é a libertação. Que o Espírito do vivo Deus nos liberte de nós mesmos, que o Espírito Santo de Deus nos liberte desse mundo consumista, que o Espírito de Deus nos liberte de todos os prazeres e que possamos estar aliançados com Cristo, vivendo a vontade do Pai, cada dia mais e mais. Espírito Santo, nos ajude, Senhor, a andarmos conforme a Tua palavra, e que a Tua vontade venha sobre nós, e que não só nesse período, mas durante toda a nossa caminhada, que possamos nos apegar ao Senhor a cada dia, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Amém.